Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Lideranças, que você sabe é o podcast do MKT Esportivo. E hoje vamos falar de um tema que, olha, eu acho que é um dos mais badalados do atual momento. Acho que assim, não passa um dia sem uma novidade envolvendo esse setor, mas ao mesmo tempo que ele está no hype total, ele gera muitas dúvidas, pode não ser tão acessível, mas acho que acima de tudo, se bem trabalhado, ele certamente traz muitas oportunidades para o nosso mercado, que são os NFTs, né? Então eu tenho a satisfação de receber o Bruno Pessoa, ele é fundador da Tero Labs, que pode falar com muita propriedade sobre esse tema, não somente pela experiência, pela vasta experiência que ele tem, mas eu também fiquei sabendo que ele está mergulhado nesse universo de NFTs com um projeto muito bacana, então ele tratará não somente sobre esse projeto, mas também sobre esse universo com muita propriedade. Bruno, a casa é sua, seja muito bem-vindo. Nada, Edu, obrigado, cara. Obrigado pelo espaço. Acho que realmente é um momento muito bacana para a gente poder falar sobre NFTs, sobre Web3, sobre metaverso, sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, com todas as mudanças, com todos os clubes nesse momento, atletas, marcas tentando ingressar nesse espaço. E a gente também lançando um projeto muito bacana de NFTs. Então a gente tá bem animado, cara. Estou bem feliz aí de poder falar com você e também, obviamente, com a galera que segue o MKT Esportivo. Eu já falei para você e repito, sou fã do portal, então, cara, muito feliz aqui em compartilhar o que a gente pode agregar de valor e educar as pessoas, né? E a todos nós, na verdade, porque é um processo muito recente, as coisas são muito novas, não tem especialista no mercado ainda, as coisas são muito recentes, então é uma troca de experiências em prol da construção desse novo mercado de Web 3.0. E eu acho que o timing ele é ideal para a gente poder falar sobre isso. Pô, Bruno, acho que acredito que até para entrar nesse universo, né, você tenha pesquisado, estudado muito, acho que não somente a viabilidade, mas também todos os detalhes, né, que envolve o público, as legislações, enfim, porque é uma novidade a cada dia, é uma empresa que surge, um atleta que investe, né, uma nova maneira de explorar NFT. E eu, no MKT Esportivo, eu divulgo, né, constantemente lançamentos, parcerias, ativações, seja de clubes brasileiros, né, até com empresas do segmento. Então a gente tem a Sorari, a Tom Brady, o Bolt, NBA, Liverpool, enfim. Se a gente pegar, acho que quase todas as modalidades hoje têm alguma iniciativa. Como é que o Bruno ele faz para não deixar nada disso passar, para ele estar atento a tudo, que eu acho que naturalmente acaba impactando o seu trabalho na Tero Labs, que você sempre esteja na vanguarda, atualizado e você também possa ter mais iniciativas nesse meio? Olha, é difícil, cara, porque todo dia aparece uma notícia nova e se você fica no Twitter acompanhando esse universo de Web3, de NFTs, realmente é muita informação e você acaba que não dá conta. Você fica 24 horas por dia ligado nas redes e realmente não consegue absorver tudo que está acontecendo, exatamente pelo que eu falei no início, né? A gente acaba... o mercado está em construção, então são muitas ideias, muitas coisas acontecendo, muitas marcas por diversos motivos diferentes, querendo ingressar no mercado, sejam elas para se posicionar e ser a pioneira naquele segmento, ou simplesmente por querer precisar bater uma nova meta de receita e falar, não, vamos atacar esse mercado porque isso vai gerar receita, ou empresas que verdadeiramente querem criar uma comunidade digital e enxergam em NFTs, enxergam em Web3 essa possibilidade. Então, o Bruno, na verdade, ele foi impactado por ter esse perfil. Eu me considero um cara com perfil empreendedor, me empreendo desde 18 anos de idade, já tinha fundado uma empresa anteriormente que ajudava atletas. Fui atleta de futebol, na verdade, né? E aí recebi uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, e enfim, comecei uma empresa que fazia esse processo de envio de atletas para a universidade no exterior, vendi essa empresa no final de 2019 e decidi que eu queria mergulhar no universo digital. A gente vive na era digital. Se a gente olhar para a nossa carteira no celular, para a gente olhar para os nossos aplicativos, a maioria dos aplicativos que estão ali foram desenvolvidos há não mais do que 15 anos, né? A internet é algo que não tem 20, 25 anos, desde o seu início da sua trajetória. Então,
eu entendi que durante a minha vida eu faço parte da era digital e eu queria abraçar cada vez mais esse universo e poder fazer parte. Mas, como você falou, acho que tem muitas oportunidades, muitas marcas querendo se posicionar, o Mark Cuban, que é um investidor americano, ele fala que é importante a gente diferenciar a fumaça do que realmente são coisas que vão ficar ali, que vão ser... que vão deixar um legado nesse espaço, né? Então, saber diferenciar as oportunidades das farsas. Isso vai acontecer no mercado, como em todos os mercados, né? O início da internet é muito semelhante ao início desse novo mundo que a gente está vivendo, no mundo de NFTs, no mundo de blockchain, e muitas das principais empresas que vão ser construídas nos próximos 10, 20 anos estão nascendo nesse momento. Então, é um momento bastante animador, mas você tem que saber muito bem aonde encontrar as oportunidades, saber muito bem aonde filtrar essas oportunidades, porque senão você acaba não conseguindo sair do papel, né? Tirar os planos do papel. Então, isso é um momento bastante desafiador nesse sentido. Perfeito. E eu noto que existem dúvidas, né, em relação ao NFT, o que é absolutamente natural, né? Porque toda novidade traz junto com ela oportunidades, como você citou, e também algumas dúvidas em termos de entendimento. Porque eu acho que também, junto com o NFT, né, vieram também outros nomes, né, outras tecnologias emergentes que acabam deixando as pessoas confusas, né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Às vezes eu fico confuso em relação até às nomenclaturas, né? Porque, assim, para quem manja do assunto, né, acho que nos assiste ou que nos ouve, pode parecer uma dúvida banal, mas, assim, eu sempre foco também no grande público e também em ser didático. Então, assim, o que diferencia os NFTs dos fan tokens, criptomoedas, blockchain, e aí a gente tem algo mais macro, que são os metaversos, e se em algum momento eles se cruzam? Sem dúvidas, eu acho que eles se cruzam e por mais que sejam coisas diferentes, eles estão ligados a essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E eu li uma entrevista outro dia, falava que os NFTs, né, esse novo universo de Web 3.0, precisava urgentemente de um diretor de marketing, né, porque a nomenclatura que é criada ao redor dessas novas tecnologias, elas não ajudam, né? Um token não fungível. Você já usou fungível na sua vida em algum momento, né? O fungible em inglês é uma palavra que você não usa no seu cotidiano. Então, você conseguir separar e entender muito bem cada uma delas, realmente. Mas como eu falei, é o processo que a gente precisa levar até realmente terem novas aplicações. Eu acho que o que facilita muito esse processo de entendimento são as pessoas entenderem o que elas podem fazer, porque a tecnologia ela é um meio para determinado problema, para determinada solução ser construída. Ninguém vai usar a tecnologia em si, ela vai usar a solução que ela utiliza. Para aquele problema específico que ela está buscando resolver. E as pessoas usam tecnologia basicamente para resolver problemas, né? Como é que eu posso? O que o Uber fez? Ele mapeou a jornada do cliente e falou, cara, aqui tem um problema, aqui tem um problema, aqui tem um problema, pagamento, encontrar um carro, e ele conseguiu utilizar a tecnologia para resolver aquele problema. E é exatamente o que tem acontecido nesse universo, né? Então, basicamente, ao redor disso tudo, toda a comunidade que está sendo construída, fala-se muito de ownership, né? De você ser realmente dono de um determinado ativo, dono daquilo que você... Porque imagina no que a gente chama de Web 2, né? Que são as redes sociais, que são os Facebooks, os Instagrams. A gente não é dono daquela determinada rede social. A gente é simplesmente um usuário e a forma, o modelo de negócio dessas grandes plataformas são anúncios, né? Mais de 90% da receita das grandes empresas de mídias sociais, elas acabam vindo de anunciantes que se comunicam. Então, o usuário, ele, na verdade, ele é o produto, né, que está sendo oferecido ali para as grandes marcas que se comunicam ao redor disso. Em Web 3.0, a grande mudança que se cria é que você pode ser o dono daquele determinado ativo, né? E aí entram as fan tokens, como você citou, aonde as pessoas elas são literalmente sócias do clube, onde elas participam das decisões
de determinado clube, de determinado atleta, só que um fan token, por exemplo, ele é fungível, ou seja, um fan token é igual a outro fan token, você não tem uma diferenciação muito clara. Quando você leva para o universo de NFTs, que são tokens não fungíveis, aí você tem uma diferença muito clara de um para outro. E aí entram, por exemplo, a coleção dos Bored Apes, né, que ficaram extremamente famosas na internet. O Neymar, inclusive, é o detentor de um Bored Ape, é o detentor de um dos 10 mil macacos, né? Fotos de macacos que as pessoas algumas pessoas que não entendem muito bem o conceito por trás daquilo zombam. Pô, por que o cara está comprando um Bored Ape, está comprando uma foto, né? Um JPEG ali, um macaco? Pô, eu posso tirar um print aqui desse macaco, eu também sou dono daquilo, mas não necessariamente, né? Porque todos os direitos daquela comunidade exclusiva que são detentores e por ser um NFT e estar exposta na blockchain, você sabe, a blockchain, na verdade, é a tecnologia que é a base de toda essa mudança, né? Então, é a tecnologia, por exemplo, o primeiro estudo de caso do blockchain foi o Bitcoin. Então, todas as transações que são feitas, seja com NFT, seja com fan tokens, elas estão baseadas na blockchain e são abertas ao público geral. Qualquer pessoa, se eu sou detentor de um Bored Ape, de um NFT dessa coleção de macacos que a gente está fazendo referência aqui, que a Yuga Labs, que é a dona dessa coleção, levantou uma rodada de mais de 2 bilhões de dólares recentemente. Então, assim, mostra que o apetite do mercado, dos investidores, e são investidores de nome no mercado, não são qualquer tipo de investidor, são os maiores investidores norte-americanos que estão apostando nesse mercado especificamente. Então, realmente, a gente vê uma oportunidade muito grande, mas óbvio que isso passa muito pelo processo de educação, quais são as utilidades reais, aonde que a gente pode utilizar essa tecnologia num segundo momento, num terceiro momento. Eu gosto de usar muito o exemplo de ingressos, né? Imagina você vai num jogo, por exemplo, num show de um artista que você gosta, e quando imagina, você vai no jogo do Flamengo, no Maracanã, e aí o Flamengo, ou o detentor dos direitos daquele jogo, emite os ingressos para as pessoas que vão querer ir no jogo, e aí eu posso comprar o ingresso, eu vou no jogo, só que se eu revendo esse ingresso num segundo momento, se eu revendo para o Edu, por exemplo, um ingresso para ele ir no jogo, eu tive lucro em cima dessa transação específica. Mas o Flamengo, ou o detentor dos direitos, não necessariamente. E a tecnologia blockchain, ela permite, porque a gente consegue rastrear todos os passos de todos os donos, ela consegue cobrar royalties, inclusive, em cima dessa transação que a gente vai fazer no futuro. Ou seja, a venda que eu faço para o Edu, ela vai ter 5%, 10% de royalties para o detentor dos direitos daquela competição. Isso valoriza muito o trabalho do cara que é o criador, é o cara que é o detentor dos direitos. Então, toda essa discussão de ownership, ela está ao redor dessa tecnologia blockchain e pode ter certeza que muitas e muitas e muitas outras aplicabilidades elas vão surgir, muitas no último layer ali da blockchain, né? Elas vão aparecer como aconteceu na internet. A internet, no início, tem casos clássicos das pessoas. Tem uma entrevista do Bill Gates que roda na comunidade Web3 e na internet como um todo. E o cara perguntava para ele, pô, mas para que eu vou precisar? Para que eu preciso da internet? Aí o Bill Gates usa o exemplo, pô, você pode ouvir o jogo. Ele falou, pô, mas não tem um rádio para isso? Ele falou, você pode ver as notícias. Ele fala, não tem o jornal para isso? Então, é muito do que esse momento acontece muito parecido com pô, mas a foto é do macaco, pô, posso ir lá tirar um print. Então, as discussões, eu sou novo, não peguei o início da internet, né, como muitas pessoas pegaram, peguei ali quando já estava entrando no mainstream, mas parece realmente que a gente está surfando uma nova onda, e uma nova onda que vem para ficar com tecnologias bastante robustas também. Pô, fantástico, Bruno. O Bruno, hoje você está morando fora. Onde você está? Eu estou, nesse momento, em Varsóvia, na Polônia. Caramba, sensacional. E como um brasileiro, né, que está fora em outros mercados, eu acho que você pode ter uma noção maior ou uma noção melhor, enfim, um entendimento de
o porquê toda essa transformação ela está ocorrendo agora. Porque, assim, para mim, eu acho que ela ocorre, pelo menos na indústria do esporte, claro, porque ela trata de, como você citou até agora, o engajamento para experiências, patrocínio, ingressos, como você citou, e até no último Super Bowl rolou, né, o NFT dos ingressos, os colecionáveis, esse teor de exclusividade, né, que o NFT dos macacos, né, que o do Neymar é único, mas se você entrar lá no site, tem vários outros estilos de macacos entediados que o valor, né, varia de acordo com a quantidade, o poder financeiro, enfim, influência, caramba, se for colocar vários atributos, são incontáveis. Então, assim, o porquê, vamos lá, 2021, 2022, podem ficar marcados aí como o ano desse boom, dessa transformação que vem ocorrendo. Eu acho que, na verdade, isso acontece agora, porque agora é a primeira vez na história que você pode ser e provar que você é dono de um ativo digital por Tá. conta da tecnologia blockchain. Eu acho que a gente está vivendo esse boom nesse momento, porque, obviamente, que você desenvolve a tecnologia em determinado momento, e aí depois você começa a ter as novas linhas de desenvolvimento em cima daquilo, e faz com que outras pessoas criem aplicações em cima daquela tecnologia que resolvam problemas do dia a dia, problemas do cotidiano. E quanto mais gente desenvolvendo mais soluções para resolver mais problemas, em determinado momento você vai ser impactado por aquela nova tecnologia. Então, eu acho que a gente vive essa era realmente porque é uma evolução natural. E você falou depois do metaverso. O metaverso, na minha leitura, ele é uma evolução natural do que a gente já vem vivendo, o que a gente está fazendo aqui. Eu de Varsóvia, você do Brasil, eu da Polônia, você do Brasil, e a gente fazendo um podcast aqui que, cara, milhares de pessoas vão assistir depois em determinado momento. Isso só é possível por conta da tecnologia que é disponível, que está disponível no mercado para isso. E eu acho que com o que já foi desenvolvido, aliado ao que está sendo desenvolvido nesse momento em blockchain, em NFTs, em fan tokens, a gente vai continuar evoluindo, e aí a gente fala de metaverso, a gente fala de novas aplicações, mas eu não vejo nada além de uma evolução natural do processo, porque antigamente você fazer umas videochamadas era uma complicação, a chamada era horrorosa, a câmera ficava a webcam em cima, que você tinha que conectar. Hoje em dia você já consegue fazer isso quase não, em real time, né? Você faz isso em tempo real. Você evoluir isso para uma chamada onde a gente está numa mesma sala, utilizando apenas um óculos ou uma lente, onde a gente consegue, inclusive, apertar a mão, sentir um ao outro, onde outras pessoas podem participar e usam NFTs como ingressos para aquela comunidade, como tokens de acesso àquela comunidade, que depois se tornam colecionáveis, enfim. Eu acho que é uma evolução natural do que a gente está vivendo. E, obviamente, que esse é o momento dos NFTs, por exemplo, né? Eu peguei uns dados aqui antes para a gente poder falar sobre. Eu acho que quando a gente olha para o mercado, né, e aqui são pessoas que estão tentando entender mais sobre marketing esportivo, tentando entender mais sobre negócios no ambiente de esporte, um dos indicadores que mostra o quanto aquele mercado está aquecido é o quanto de dinheiro está sendo aportado naquilo, né? O quanto de investimento, quanto que as pessoas de fato estão acreditando que aquele segmento específico ele está crescendo. E no ano de 2020, para você ter uma ideia, foram 100 milhões de dólares aportados em NFTs. Já em 2021, foram 21 bilhões de dólares. Um crescimento de 210x de um ano para o outro. E eu acredito que esse ano a gente consiga ainda ter um crescimento de alguns múltiplos em cima disso. Então, o mercado ele realmente está muito aquecido, tem muita gente se interessando no espaço, mas, obviamente, que quanto mais as pessoas se interessam, é muito importante que você escolha projetos certos, que você saiba que é necessário segurança, porque, na maioria das vezes, são projetos descentralizados, são projetos onde você não tem um CEO do Bitcoin, né? Se você transferiu o Bitcoin errado para uma pessoa, você não pode ligar para a central de suporte, mandar uma mensagem para devolver o Pix do Bitcoin. Isso não vai acontecer. Então, cada vez mais ferramentas de suporte, ferramentas de segurança, elas são necessárias para que a gente possa ter
mais e mais pessoas, que a gente saia das 100, 200, 300 mil pessoas adeptas que tem uma MetaMask Wallet instalada no seu celular, que sabe transacionar cripto, que consegue fazer essas transferências de peer para peer, enfim, e a gente consiga ter milhões de pessoas, né, dentro desse segmento, desse universo descentralizado que a gente está vivendo. Pô, e Bruno, eu acho que tem algo, né, desse mercado que tem uma pegada, digamos, saudosista, né? E aí vou pegar um exemplo que são as figurinhas, né? Pô, a gente cresceu colecionando figurinha, né? Batendo bafo ali na hora do recreio, enfim, os cards também, né? Eu lembro que eu tinha um fichário, eu acho que eu ainda tenho, com cards de basquete, da Marvel, putz, Super Trunfo, enfim. E com os NFTs eu senti que essa frente meio que se reinventou, né? Levou essa experiência para o digital, mas aí criando linhas exclusivas, né, edições limitadas, e a gente, até conversando em off, você me adiantou um projeto que a Tero Labs está para lançar, então eu já vou tentar unir 2 em 1 aqui. Eu queria que você me falasse dessa adequação do físico para o digital, dos NFTs nesse sentido, e também que você falasse um pouco do projeto, que eu acho que também faz total sentido. Não, sem dúvidas. Na verdade, o meu interesse ele começa mais aprofundado no ano passado, que, como eu falei, foi o ano dos NFTs, e foi o ano que explodiu, principalmente nos Estados Unidos. E 2 projetos me chamaram muita atenção. Um em especial, que era a Sorare, que no Brasil a gente chama de Sorare, mas como em francês ele chama de Sorare. Então, me chamou muito a atenção primeiro, pelo projeto que eles estavam fazendo, com as marcas que estavam sendo licenciadas, com o volume de pessoas interessadas e com o volume de investimento que eles estavam recebendo. Sorare nada mais é do que a digitalização das Panini Cards, né, das figurinhas da Panini, quem nunca colecionou figurinha da Copa do Mundo, dos jogadores, onde você tinha a brilhante da seleção, que era mais difícil de encontrar, que você tinha que, às vezes, em algum lugar, trocar com os amigos, jogar bafo. Basicamente, eles fazem esse trabalho de forma digital. E a Sorare levantou no ano passado, no meio do ano passado, uma rodada de 680 milhões de dólares com apenas 2 anos de vida. Isso me chamou muita atenção, por estar no nosso mercado, no mercado de futebol, de esporte, de tecnologia, e pelo fundo que liderou, foi o SoftBank, o japonês, o maior, talvez, fundo de investimento em startups do mundo. Isso me chamou muita atenção e eu vi que eles estavam fechando licenças com os clubes. Então, eles chegam na La Liga ou nos clubes brasileiros. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro é um dos clubes no Brasil que tem acordos de licenciamento de marca com a Sorare. E já tem, se não me engano, mais de 250 clubes no portfólio. A empresa teve um faturamento global de 325 milhões de dólares no ano passado. Então, realmente, se criou um monstro no universo de licenciamento, tudo por conta da tecnologia blockchain. E com aquela movimentação, eu resolvi, aí sim, me aprofundar cada vez mais no tema, entender mais o porquê, o que estava acontecendo, por que era tão interessante para investidores, para pessoas, por que os fãs estavam tão interessados naquele novo produto. E eu liguei para um amigo meu que mora na Califórnia, que estudou comigo nos Estados Unidos, inclusive, e ele está trabalhando nos Estados Unidos, na Califórnia, na MediaMonks, que é uma das principais empresas de comunicação, que inclusive estava trabalhando no projeto do Tom Brady, que é um projeto também voltado para NFT, chamado Autograph, autógrafo em inglês. E eu comecei a conversar com ele e falei, cara, eu estou vendo uma oportunidade muito grande. Confesso que a primeira vez que eu ouvi falar sobre NFTs, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, falei, putz, isso aí, não sei o que tem por trás, mas quanto mais você se aprofunda, mais você entende a tecnologia, mais você entende o conceito dos motivos pelos quais essa tecnologia está sendo desenvolvida, mais eu fui me interessando. E quanto mais novos projetos iam nascendo, de mais empresários que eu acompanho, ou de fundos de investimento que eu acompanho, aquilo foi me dando cada vez mais interesse. Para também não, e eu sempre gostei muito de não só aprender olhando nos livros e olhando os casos, mas colocando realmente a cara no mercado e tentando e fazendo de acontecer, assim como foi
com a minha primeira empresa, e eu sempre gostei de pegar um ângulo diferente do que as pessoas estavam indo, né? Então tava todo mundo olhando ali no momento que a gente estava fazendo escolas de futebol para atletas de 4 a 14 anos, a gente decidiu criar um produto para atletas de 15 a 23 anos. E agora, voltando para o universo de NFTs, o mercado inteiro ele está olhando para o universo ali dos atletas que estão no topo da pirâmide, né? Os Sim. principais jogadores, e é exatamente por onde começa, né? Depois você consegue distribuir isso. Mas eu, como já tinha começado um projeto para análise de jogadores, que foi a Tero, na verdade, a gente fechou uma parceria com a La Liga para identificação e prospecção de talentos no esporte, para o reality show que foi realizado no Brasil. Muito bom, por sinal. Eu comecei a olhar para essa oportunidade e falei, cara, o que a gente pode construir utilizando NFTs que tenham valor, que tenha valor real, não seja apenas um hype, que não seja apenas uma fumaça, mas o que a gente pode criar que tenha valor tanto para o comprador quanto para o criador, quanto para as pessoas que vão estar envolvidas ali no meio disso tudo. E aí eu comecei a olhar para os projetos que estavam acontecendo. Ou o foco era no top tier ali, né, com licenses que eram muito caras, fora da minha realidade. Como é que eu vou brigar com uma empresa que tem 680 milhões de dólares de funding recente? É difícil, né? Eles já vão conseguir pegar um pedaço muito grande do mercado. E comecei a ver alguns projetos independentes de alguns jogadores sendo lançados, mas com foco muito no curto prazo, assim, sem muitas utilidades. É uma palavra que a gente usa muito em NFTs também. Qual é a utilidade desse NFT? O que eu posso realmente... Onde é que está o valor dessa experiência que eu estou adquirindo? Então, eu falei, cara, eu não quero nem brigar pelas licenças no topo da pirâmide e também não quero criar um cash and grab aqui, criar uma possibilidade de gerar uma receita no mês seguinte e ter que sumir. Não é isso que eu gostaria de construir. E aí, conversando com o André, esse amigo meu, que mora na Califórnia, trabalhando com os principais projetos de NFTs, eu falei para ele, cara, por que a gente não cria uma seleção de jogadores? Pensa nas figurinhas, só que a gente vai criar figurinhas de atletas que ainda não atingiram o mais alto nível, que ainda não são figuras conhecidas mundialmente. Vamos começar pelo Brasil, porque é o maior exportador de talento de futebol no mundo, e obviamente que, como a gente consegue controlar a escassez do número de figurinhas que vão ser emitidas, quanto mais esse atleta performar e crescer durante a sua carreira, a tendência é que o preço desse ativo também se eleve. Imagina que você pudesse comprar, dentro da Tero Labs, um NFT do Neymar, do Pelé, na época que eles ainda eram jogadores da Copinha, né? Atletas em ascensão, atletas ainda não descobertos. Então, tem um número limitado de cartas ou de figurinhas desses atletas, aonde, cara, você consegue ter uma possibilidade ou não de ganho no futuro quando você consegue desenvolver aquele projeto. Então, na minha cabeça, naquele momento, fez muito sentido o projeto, porque a gente estaria vendendo não só um atleta específico que faz parte. Eu não estou fazendo um NFT de um atleta. Eu estou fazendo NFT do futuro do futebol brasileiro, do futuro do esporte, transformados e baseados nessa nova tecnologia. E quando as coisas começaram a encaixar, a gente precisava, obviamente, analisar o interesse dos atletas, dos empresários, das pessoas que estão envolvidas. E a gente foi recebido com muito interesse, porque esses atletas eles não têm um apelo comercial ainda muito grande, né? Os empresários eles estão ali investindo na carreira desses jogadores para que ele possa focar dentro de campo, crescer e ser um jogador, para aí sim dar retorno financeiro para os empresários, para poder dar uma vida melhor para a família. A gente sabe o quanto o esporte é importante na vida dos atletas, principalmente dos jovens brasileiros, né? Então, isso fez muito sentido porque a gente está colocando esses atletas numa vitrine mundial, onde pessoas de todo o mundo podem entrar, podem acessar, podem comprar ativos digitais desses jogadores. E o que fez ainda mais sentido é que, além do universo de colecionáveis que a gente está falando, além da figurinha, o NFT ele permite com que a gente crie experiências, diferente da figurinha. Você comprava a figurinha, você preenchia o álbum do Brasil, da Copa do Mundo, você não tinha uma relação direta com aquele ídolo daquela figurinha que você estava comprando.
Você apenas colava aquilo, brincava com seus amigos, só que essa nova tecnologia, ela permite, além de todos os benefícios que você tem da figurinha tradicional, você também tem a possibilidade de estar diretamente ligado com o seu ídolo, né? Com a pessoa ali com que você está suportando, você está encorajando para que aquele cara seja realmente um jogador melhor. Você está apostando na carreira daquele jogador e, obviamente, ajudando ele a ultrapassar inúmeros desafios que ele tem durante esse processo. Então, isso a gente até criou dentro dessa estrutura que a gente desenvolveu, onde o card mais raro, ao invés da gente levar ao mercado, a gente vai dar para o atleta. O atleta, ele é o dono desse card. A figurinha mais rara, ele é o dono. E ele faz o que ele bem entender com essa figurinha. Se ele quiser vender agora e conseguir monetizar, sabe-se lá quanto o mercado definir, porque quem define o preço, na verdade, é o mercado, ótimo. Se ele achar, não, eu vou segurar essa figurinha e vou vender só quando eu estiver na seleção, quando eu tiver... quando explodir, né? Aí vai muito de cada um dos jogadores, cada um dos atletas, eles vão ter liberdade completa, porque o ativo é deles, eles são os detentores desse mercado. E só para finalizar esse assunto, eu acho que o mercado de colecionáveis digitais, ele está numa fase enorme, né, e tende a crescer cada vez mais, porque é muito mais fácil você colecionar um ativo digital do que você colecionar um ativo físico. Imagina, quando você tinha que comprar uma figurinha, você tinha que ir no posto, na banca de jornal, ou na loja de revistas ali, para encontrar a figurinha. Às vezes eu chegava na banca de figurinhas, tinha o Manel, seu português lá, falava, acabaram as figurinhas, não tem mais figurinhas. Então, no mundo digital, isso não existe, né? Você consegue... Sim. Óbvio que você consegue criar uma escassez limitada, mas é muito mais fácil você colecionar um ativo digital do que você colecionar. Então, eu estimo que o mercado de colecionáveis digitais ele vai ser muito maior do que o mercado de colecionáveis físicos. Então, eu acho que a oportunidade ela é muito, muito, muito grande. E, nesse caso, do que a gente está fazendo aqui na Tero Labs, o projeto chama-se Rough Diamond, e a gente acha que tem apelo não só para o mercado brasileiro, mas para o mercado global, porque o futebol brasileiro ele é mais reconhecido mundialmente do que o café brasileiro, do que o agro brasileiro, do que o samba. Então, a gente está realmente falando com um mercado potencial enorme de potenciais pessoas ali que podem se interessar e se engajar cada vez mais nisso que a gente está desenvolvendo aqui dentro. Não, fantástico, nossa. E é legal ver como a sua carreira, né, tem muita influência, né, dentro desse projeto que você sempre trabalhou, não digo sempre, mas obteve um destaque absurdo sempre com essa, vamos dizer, com as categorias de base, né, do nosso futebol. E é isso que você falou, né, a gente tem alguns, vamos falar de nomes mais novos, né, o Endrick do Palmeiras, o Rodrigo, quando... ainda no Santos já tinha um destaque absurdo, né, no futebol espanhol, tanto que depois foi contratado. Então, realmente são jovens atletas, né, que estão constantemente na vitrine por o Brasil ser um país tão exportador. E assim, eu quero entender agora como vocês chegaram nesses nomes, ou que vocês já fecharam, ou que vocês estão negociando, enfim. Quais os critérios vocês escolheram? É justamente esse potencial de carreira, até pensando na valorização desse ativo, ou é num público-alvo também, que é uma galera pode ser mais jovem, ou às vezes um potencial digital, que talvez ele já tenha e, obviamente, vai ficar muito maior. Como é que foi feito esse mapeamento? Então, uma excelente pergunta. O desafio realmente era conseguir encontrar atletas com grande potencial de serem as próximas estrelas do futebol mundial. Então, a gente gostaria realmente de pegar atletas em início de carreira. A maioria deles tem entre 16, não mais do que 18 anos. O mais velho tem 18 anos. A gente já tem 10 dos 11 atletas fechados nesse momento. Essa semana vamos fechar o 11º, e aí sim começar a trazer o mercado para conhecer quem são esses atletas selecionados. Mas a principal forma que a gente decidiu escolher esses atletas foi pelo potencial de se tornarem grandes estrelas. Então, não era posição, não era o que eles já tinham de exposição em mídia, não era absolutamente nada, era potencial de serem as próximas grandes estrelas do futebol brasileiro e, obviamente, do futebol mundial.
Perfeito. E esses acordos são fechados diretamente com os atletas, com os empresários, como você falou, e os clubes deles não têm envolvimento, eles vão se beneficiar de alguma maneira ou não? Olha, o clube ele acaba se beneficiando porque você está colocando um dos seus principais ativos numa vitrine global e, obviamente, que isso pode vir a chamar a atenção, mas Sim, os tá. acordos eles são sim fechados diretamente com os atletas e com os seus representantes legais, sejam seus pais e também os seus agentes. A gente não utiliza nada relacionado ao clube do atleta, até porque isso pode variar, né? Então, Sim, você pode ter um momento que o atleta está jogando em determinado clube, mas antes mesmo dele se tornar uma grande estrela, ele acabou mudando de clube. Isso é muito normal, muito tradicional nos Estados Unidos. Eles chamam lá de rookie cards, que são são os cards dos atletas no início das suas sim, carreiras. sim, E a gente viu vários cards sendo transacionados por valores extremamente altos. E aquilo para a gente foi uma validação de isso pode vir a ter valor no futuro. Alguém pode comprar um ativo e depois revender isso no futuro. Mas eu acho que o grande desafio realmente, além do objetivo financeiro, é a gente poder criar novas ferramentas de engajamento aonde o atleta ele possa ter relação direta com o seu fã, sem, perfeito. sem um intermediário, né? Ele está literalmente falando com seus fãs. A gente vê isso muito nos fan tokens, né? Onde você tem ali o cara que é torcedor do clube, ele pode ir lá e pode votar em alguma ação determinada, pode ganhar algum tipo de benefício para aquele clube específico que ele torce. Então, imagina que daqui a pouco a gente pode fazer ações do mesmo nível. A gente pode fazer uma ação onde o patrocinador quer definir qual a chuteira que aquele atleta vai usar. Vamos utilizar essa comunidade de pessoas ali que apostaram nesse cara cedo. Vamos definir a cor do cabelo, vamos definir algumas outras coisas mais voltados para o lado de fan engagement, né, para o lado de engajamento com o torcedor, mas também pode vir a chegar um momento onde a gente olha para o futuro e fala assim, poxa, por que não, de alguma forma, fazer com que esse torcedor também seja quase que um sócio desse atleta, né? Permitindo que esse atleta talvez antecipe ganhos futuros da sua carreira para esse determinado público e conseguir compartilhar seus ganhos, né? Ter uma relação de troca realmente. Então, o roadmap ele é extenso, mas ele precisa de um start, ele precisa de um início, e aí sim, com base na construção da comunidade, com o que realmente gera-se de valor para esse grupo de pessoas que estão ali apostando na carreira daquele atleta, a gente vê uma oportunidade muito grande realmente de engajamento, de descentralização, aonde eles possam se comunicar de forma autêntica, né? Isso é muito do que a gente busca também, além, obviamente, do resultado financeiro que esse torcedor, no caso, possa ter em cima desse ativo. Perfeito. E já tem alguma data de lançamento, uma previsão? Data de lançamento dia 31 de maio. Ah, As pessoas bacana. já podem. Eu recomendo, na verdade, porque a gente está criando uma série de benefícios para pessoas que queiram fazer parte dessa comunidade, e quanto mais cedo você chega, maiores são os benefícios, né? Quem comprou, quem investiu em Bitcoin em 2012 teve bons resultados. Não, obviamente que não fazendo uma relação direta aqui, mas quando você chega cedo em alguma oportunidade, os benefícios eles podem ser mais interessantes. Então, quem tiver interesse, convido para entrar no nosso site, no terolabs.com, e fazer o seu cadastro. Enfim, podem me procurar também no LinkedIn se tiverem dúvidas sobre o assunto, mas eu acho que independente do projeto, eu acho que é um momento para todo mundo que gosta de esporte, que gosta dessa interseção de sports business, né, de negócios atrelados ao esporte, de ficar atento para oportunidades que podem surgir nesse momento, né? Você pode Perfeito. ser uma pessoa que vai liderar um projeto voltado para essa nova tecnologia, você vai poder ajudar novas pessoas a ingressarem nesse novo ecossistema. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque você pode claramente ver
benchmarks, coisas que estão acontecendo no mundo afora. E como é que a gente usa aquilo que está acontecendo hoje no mercado nos nossos projetos, né? nas nossas oportunidades? Você que é um gestor de carreira, de atleta, você que trabalha num clube, que tipo de ação, qual é a estratégia que vocês estão olhando para esse mercado, que não seja apenas uma estratégia de receita, mas seja uma estratégia de engajamento como um todo, de posicionamento acima de tudo, de se colocar nesse novo mercado, porque oportunidades, de fato, podem surgir. Então, eu fortemente recomendo a todos que, cara, se for do interesse, obviamente, que abracem a ideia, porque eu não vejo que a gente volte para a Web 2.0, não vejo a gente dando um passo atrás, né? Ou para a Web 1.0, né? Não vejo a gente, não, agora celular não vou utilizar mais, agora vou voltar a jogar o jogo da Snake no meu celular, da Nossa cobrinha aqui no meu senhora. celular. Enfim, não vejo isso acontecendo, eu vejo a gente evoluindo, e se continuarmos nesse nível de evolução, a gente vai ouvir cada vez mais sobre NFTs, cada vez mais sobre fan tokens, sobre Web 3.0, sobre criptomoedas. Daqui a pouco vamos ouvir falar mais sobre DAOs também, que são empresas autônomas completamente descentralizadas. Já vemos isso em alguns clubes acontecendo no mundo afora. Por que não os torcedores serem os donos dos clubes? E terem poder ali de governança dentro desse universo. Enfim, é um mundo realmente nascendo nesse momento, e muitas oportunidades vão surgir, mas é importante estar preparado para conseguir abraçar essas oportunidades, seja você uma marca, seja você um clube, seja você um profissional, seja você uma pessoa que está buscando ingressar nesse mercado também. Melhor momento para ingressar nesse mercado não há, porque se alguém falar que tem 5 anos de experiência com NFTs, essa pessoa ela está mentindo. Não tem 5 anos. Não adianta colocar RH, estiver escutando a gente, não coloque lá 5 anos de experiências com Web3, metaverso, NFT, não vai acontecer. Então, é um momento realmente muito interessante para quem quer mergulhar de cabeça no universo de tecnologia, poder abraçar essas oportunidades que estão sendo construídas nesse momento. Não, e quem colocar isso, falar isso, pode colocar no LinkedIn, que é o CEO da empresa Bitcoin, né? Porque realmente são coisas que não existem. Mas, Bruno, eu não quero, me adiantar muito no projeto, até porque vai ser lançado no final do próximo mês, mas só para entender o ecossistema que vocês estão criando dentro da Tero Labs, vai ter essa preocupação de também educar nesse sentido? E por que eu pergunto? Pensando em jovens atletas, posso pensar em um público igualmente jovem, certo? Ou vocês já estão pensando, não, vamos no heavy user, naquele consumidor mesmo que é muito mais ativo, que já manja desse mercado e que ele também vê, como você falou, o potencial de crescimento. Putz, hoje ele está no time X, daqui a 2 anos é Europa, enfim. Como é que vocês vão atuar nesse sentido? A gente não vê como excludente. A gente entende que a gente pode trabalhar tanto com heavy user de cripto, um cara que já está acostumado a comprar e a vender ativos digitais nesse universo, mas a gente vê uma oportunidade muito grande em educar as pessoas a ingressarem nesse novo mercado, principalmente pessoas no Brasil, que têm interesse nessas novas tecnologias, no que está acontecendo de novo ao redor do mundo. E é exatamente por isso que produzir conteúdo, falar sobre esse assunto é extremamente importante para a gente, para que possamos aí sim educar esse novo público que está nascendo. Eu acho que existem algumas instituições que estão fazendo isso de forma muito bem feita hoje em dia, e eu vejo o esporte como um dos principais pilares assim para que esse universo se transforme em mainstream. Não à toa, as principais marcas do setor nesse momento elas estão apostando, estão investindo fortemente no setor esportivo, né? A gente olha hoje em dia grandes marcas já patrocinando os clubes de futebol, patrocinando. Outro dia eu estava assistindo a Fórmula 1 era tudo relacionado a cripto também, todos os patrocinadores, a gente vê muito incentivo das marcas, porque o esporte ele educa de uma forma difícil de replicar em outros segmentos. Onde é que você vai conseguir ensinar para as pessoas sobre cripto da forma como o esporte é capaz de fazer? Você tem o setor financeiro, que
só por ser do setor financeiro já tem uma complexidade de números, de análises que são necessárias ali a serem feitas, e você tem o setor do esporte, onde é algo que as pessoas fazem no seu dia a dia. As pessoas colecionam figurinhas, as pessoas elas participam ativamente das decisões dos seus clubes. Já tem eu estava brincando com um dos nossos investidores que o Twitter ele já tinha antecipado os fan tokens, né? Só não tinha criado os tokens, mas a discussão de tomada de decisão, quem vai contratar, quem vai definir, o Twitter ele já tinha criado, ele poderia ter sido pioneiro aí das fan tokens ao redor do mundo. Porque ali já tem esse senso de comunidade, de construção ao redor, que é muito importante nesse segmento. Então, a gente olha realmente para esses dois públicos, educar as pessoas e mostrar que é possível ingressar nesse segmento. E, obviamente, que para a gente seria muito bacana, o cara entra lá, compra uma figurinha e depois ele vai e troca com uma outra pessoa, depois ele está envolvido em outro projeto, por já ter a sua carteira digital, enfim, e dali consegue construir seu portfólio, consegue ingressar, pode criar um novo projeto utilizando essa nova tecnologia também. Então, a gente vê isso com excelentes olhos nesse segmento. Perfeito. Bruno, pô, já para fechar o nosso papo, mas também já adianto que eu adorei, que foi super didático. A minha dúvida se é uma forma de receitar, de engajar a base de torcedores, como a gente falou aqui, e ao mesmo tempo ser tão, digamos, democrático, né? Já que tudo pode virar um NFT, né? Putz, é um atleta, um gol, como até o Campeonato Paulista fez algo do tipo, uma camisa, enfim. Que dica você deixaria para quem nos ouve, também só para quem nos assiste e quer aproveitar esse mercado? Seja para licenciar, né? Seja para estar aí na linha de frente, ou mesmo queira investir. Olha, eu recomendo muito que, primeiro, entenda profundamente aonde essa tecnologia ela pode gerar valor, para não ser, como eu falei, né, apenas não ser apenas fumaça ali, não ser apenas só algo que vou fazer um projeto de NFT só porque está todo mundo fazendo projeto de NFTs. Tenta buscar realmente se aquilo tem utilidade. Qual é a história que está sendo contada? Ela faz sentido realmente? Aquilo precisa ser um NFT? E também, como eu falei, né, a história, a comunidade, as pessoas que estão ao redor daquele projeto. O que elas enxergam de valor? Como é que você pode propor valor? Aonde você pode agregar aquilo que está sendo construído? Então, eu acho que eu começaria pelo porquê, né? Por que eu vou utilizar essa tecnologia? Qual é a dor que eu estou resolvendo? Porque nada mais é do que o processo tradicional de uma construção de uma empresa, de uma startup ou de uma ideia, né? Normalmente você constrói para resolver um problema específico. Então, eu citei aqui o caso dos ingressos, né? Mas assim, tem outras milhares e milhares de aplicabilidades dessa nova tecnologia que já foram descobertas, que ainda estão sendo desenvolvidas. Eu acho que a criatividade ela tem um poder muito grande também de se desenvolver, como eu falei, está muito no início ainda, então tem muitas coisas sendo construídas agora. Então, eu acho que realmente unir a criatividade, a desejo da comunidade, com resolver um problema, com a aplicação realmente daquela tecnologia que está sendo construída, eu acho que tem boas chances aí das pessoas construírem algo que tem valor nesse universo de Web 3.0. Perfeito. Bruno, quero agradecer sua participação. Foi muito bacana bater esse papo com você, ainda mais esse mercado que, como eu falei lá no comecinho, tem novidade todo santo dia, né? É impressionante, e também novidades diversas, né? Seja um acordo com um clube, um atleta, um NFT, enfim, os dados do mercado, como você bem trouxe. Então, fiquei muito feliz de trazer esse tema e ser você essa pessoa a conversar comigo, também a quem nos assiste e aos ouvintes também. Então, já deixo meu sucesso a você nesse projeto. E, já está na descrição aqui, tanto no podcast, Spotify, Apple e etc., quanto no YouTube, está na descrição o site da Tero Labs. Então, Bruno, quero que você deixe um último recado e, novamente, muito obrigado mesmo pela sua participação. Não, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo espaço. Acho que é muito importante a gente poder
falar sobre o tema, poder, enfim, tem muita novidade, tem muita coisa bacana vindo por aí. 2021, como eu falei, foi o ano dos NFTs, mas eu acho que 2022 também vai ser o ano dos NFTs e a gente vai ter cada vez mais anos e anos e anos dessa nova tecnologia, de tecnologias baseadas em blockchain. Tenho certeza que daqui a pouco você vai criar, além do MKT esportivo, vai ter o NFT esportivo também. Vai virar um portal por si só, porque realmente as novidades elas vão ser tantas que vai exigir um portal específico somente para isso. Então, eu que agradeço, me deixo à disposição aqui também para quem quiser aprofundar mais sobre o tema, quiser entender mais, se tiver ficado alguma dúvida também. Se não concordar, pode me mandar mensagem também, dizendo por que não concorda, por que acha que a tecnologia não vai vingar, enfim. Eu acredito que somente nesse processo de educação mútua, né, onde todo mundo aprende com os projetos e com as ideias e com os erros e, enfim, de outras pessoas, que a gente vai conseguir construir uma comunidade que tenha que faça sentido, para que a gente possa resolver problemas reais e para que a gente possa continuar evoluindo. Eu acho que esse é o lema aí que a gente está buscando. Então, fico à disposição e obrigado mais uma vez pelo espaço para a gente poder falar um pouco sobre o tema. Imagina, tamo junto. E você que ficou até o final, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu!